Bom dia, pessoal. Oi, gente. Tá todo mundo bem? Todo mundo bom? Bororom bombom? Todo mundo aqui nesse dia maravilhoso? Hoje, com certeza, chovendo um pouquinho aqui na área de Nova York, New Jersey, mas aquele dia gostoso que todo mundo, né, de manhãzinha, quem puder, continua aí no cobertor um pouquinho, e quem não puder, olha essa chuva maravilhosa, liquid sunshine, né? Sol líquido, hoje que estamos tendo. Hoje nós vamos falar de um tópico bem interessante. Eu penso que nós já falamos nesse tópico no nosso café psicológico, mas vamos de novo falar sobre o perdão, perdoar. E olha, esse tópico é tão interessante que a gente pode fazer ele domingos durante um ano, que a gente não vai cobrir tudo que se relaciona ao perdão. Então hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos do perdão. Primeiro a gente vai falar quando a gente precisa perdoar. É fácil. Será como que a gente perdoa? Segundo, quando a gente precisa do perdão de alguém, esse sentimento da necessidade do perdão é muito ligado, às vezes, ao nosso ego, às vezes à nossa redenção, né? E também, algumas vezes, pelo sentimento de remorso. Alguém me perguntou uma vez qual o pior sentimento que alguém pode sentir. Na minha opinião, isso é a Débora falando, o pior sentimento é o remorso. Porque o remorso é quando você visita o seu passado, encontra você fazendo algo que hoje você condena aquela ação. Talvez você falou alguma coisa que machucou alguém profundamente, ou você não fez algo que deveria ter feito. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, quando alguém falece, quando alguém morre, e a pessoa sente um remorso por não ter ficado com aquela pessoa mais, ou não ter falado algumas coisas que deveria ter falado, ou às vezes porque brigou antes da pessoa falecer e depois sente aquele remorso. Muitas vezes nós sentimos remorsos de coisas que nós falamos para os nossos filhos e depois arrependemos amargamente, ou sentimos remorso por ter traído a confiança de alguém. Então, o remorso é um sentimento muito complicado, porque o remorso você ressente, você não só não se perdoou, mas você começa a ressentir, você lembra daquela cena com a mesma angústia, com a mesma dor que você passou. Então você não só lembra daquela cena, mas você ressente tudo aquilo que hoje você olha e você fala: meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Ou não fiz aquilo. Remorso é receita para doenças. Você precisa se perdoar. Então, muitas vezes é muito mais fácil nós perdoarmos alguém do que nos perdoar. E o terceiro aspecto é, muitas vezes eu preciso do perdão de alguém. Então, eu preciso perdoar alguém, eu preciso do perdão de alguém, ou eu preciso me perdoar. Né? 3 tipos, e existem vários, mas a gente vai concentrar nesses 3. Primeiro, vamos ver que perdão não é um ato. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, hoje eu perdoei fulano. Ah, eu vou perdoar ciclano, beltrano. Perdoar não é um dia que você acorda e fala: perdoei. Perdoar é um processo. Perdoar é algo que requer movimento. Raramente alguém consegue perdoar, puf, como passe de mágica, de algo que a pessoa estava ressentida. Por quê? Ressentir, né? Então eu vou sentir de novo aquilo que me aconteceu. Alguém me machucou e eu vou ressentir. Eu vou lembrar daquilo que a pessoa me fez e vou começar a sentir tudo de novo. Sentir raiva daquela pessoa, sentir angústia, sentir tristeza. Então, cada vez que eu ressinto, eu não perdoo. E, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente perdoar de repente. Então, pessoal, se você ainda não perdoou, não se preocupe, porque o perdão não é um ato, não é algo que a gente faz hoje, é algo que a gente exercita, movimenta, é um processo, tá bom? Então não se preocupe se você se sente mal por não ter perdoado, por alguém não ter te dado perdão, essa pessoa talvez não está nesse processo ainda de te perdoar. E o pior somos nós. Eu me perdoar. Oh, alguém aqui sente esse peso?
da falta de perdão por si próprio, então a gente hoje vai pensar numa coisa. A definição de perdão que mais eu gosto, e essa definição foi atribuída a vários filósofos, pessoas, mas eu fui procurando o passado, e encontrei que a pessoa que falou isso era um condenado à morte. Era uma pessoa que estava na prisão. E essa pessoa disse assim: perdoar é desistir de que o passado poderia ter sido diferente. Pensa bem, perdoar é desistir da ideia ou da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Não foi. Se a gente concentrar nessa frase, a gente vai começar a exercitar esse perdão. Por quê? Cada vez que a gente lembra de alguma coisa que nós precisamos perdoar, a gente tenta imaginar aquela cena diferente. Ai, se eu não tivesse feito aquilo, falado aquilo, traído, espancado, batido no carro de fulano, não importa o que foi. Mas não foi diferente. É impossível ter sido diferente porque era o que tinha que ser. Quando a gente desiste dessa ideia de ficar remoendo aquela cena, as alternativas que a gente tinha na hora, não temos. Então, para perdoar, a gente precisa deixar aquela cena no passado, mas não ressentir, lembrar, tá? Perdoar não é esquecer. Tanto que se você esquece, você provavelmente tem algo físico errado, né? Mentalmente. Então, não existe esse negócio de perdoar e esquecer. A gente fala, mas esquecer é até um perigo, né, para a nossa sobrevivência. Porque se eu não lembro que essa pessoa talvez é uma criminosa que talvez se intoxica e pega armas e mata pessoas, eu não posso também me aproximar como se, né, eu esqueci que ela tinha essas tendências. Não posso. Isso eu tenho que prevenir a minha vida, né? Então, se eu esqueço que fulano dirige mal e perdoo ele porque ele dirige mal, mas eu entro no carro porque, esqueci que ele dirige mal. Não. Nós temos que esquecer das nossas raivas, daquelas emoções atribuídas àquela pessoa, tá? Não ao ato em si. Então, perdoar, né? Quando eu falo, eu vou esquecer de que o passado poderia ter sido diferente. Por quê? O passado me acorrenta. Se eu não entrego aqueles sentimentos para o passado, por que eu trago a cena que já não existe para mim, mas eu continuo também ressentindo, lembrando e sentindo aquelas emoções que hoje eu olho e vejo que estou errada. Mas no momento lá atrás, eu não sabia. Era o melhor que eu podia fazer. Quando a gente entende que as pessoas estão fazendo o melhor que elas sabem, a gente sente menos necessidade de ficar julgando e a necessidade de que nós somos superiores e por isso condenamos e precisamos que elas peçam perdão a gente, né? E também a gente vai nos perdoar melhor. Por quê? Nós vamos olhar e falar, bom, a Débora de 10 anos atrás cometeu aquele ato, ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Então, não é justo eu ficar lembrando daquela cena onde eu errei e ficar me condenando o tempo inteiro. Eu tenho que lembrar da cena para que eu não a cometa de novo. Entender o recado de não ficar esquecendo as coisas é uma frase poética, né? Perdoar e esquecer, mas não é realista. Então eu preciso lembrar para que eu não repita. Mas não ficar ressentindo, lembrando daquelas emoções. Deixe ir. Você não pode refazer. O que você pode fazer é algo novo para reparar o que você fez. Tá bem claro? Vamos pensar assim, um pedido de desculpa de verdade. O que ele é composto? Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu cheguei aqui atrasada 15 minutos, certo? Aí vocês estão esperando aqui 9 horas, né, da manhã, aqui no meu Facebook, e nada da Débora. Depois, 15 minutos atrasado, eu chego e falo assim, pessoal, tô atrasada porque o relógio não tocou na hora certa, porque meu computador eu esqueci de abastecer a bateria. Pois é, mas vamos lá. Isso é um pedido de desculpa? Bom, não é bem um pedido de desculpa, né?
Na verdade, eu estou me desculpando antes de qualquer coisa. Então, quando alguém já chega para a gente se desculpando, dando culpados pela própria ação, já não é um pedido de desculpa. Então, quando eu chego e falo, pessoal, eu estou atrasada 15 minutos. Peço perdão de vocês, peço desculpas. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso reparar esse erro? Aí eu posso falar, olha, então eu vou estender 15 minutos. E é claro que tudo aquilo pode ter acontecido, mas eu não posso ficar culpando e me desculpando pelos outros, pelas coisas terceiras. Então é muito mais fácil, desculpa, eu me desculpar. Desculpa, estou atrasado. Peço perdão de vocês. Daqui a 15 minutos eu vou estender o nosso café psicológico. Então, se eu tivesse atrasado 15 minutos, este é um pedido honesto de desculpa. Quando a gente pede desculpa, então vamos lembrar, primeiro, eu tenho que admitir o erro. Eu tenho que saber que eu estava errado. E eu não posso ficar dando desculpas do porquê eu estou errada. Isso não interessa muito às pessoas. Você pode até falar, tá certo, olha, relógio não tocou. Ok, mas isso não tira o direito da outra pessoa de ter o damage, né? Ter a coisa lá acontecer com ela. Então, por você estar atrasado, às vezes ela perde o trem também. Então, quer dizer, esquece as desculpas, os porquês. A primeira coisa é falar, eu estou errado. Primeira parte de pedir desculpa. Eu estou errada. Esquece daquela lista do porquê você está errada. Eu estou atrasada. Esquece aquela lista do porquê que você está atrasado, que o relógio não tocou, aquelas desculpas todas. E que são e podem ser verdades, podem ser verdadeiras. As pessoas não querem isso. Do minuto que você começa a se desculpar com razões, você acaba distanciando de um pedido de desculpa. Então, a primeira coisa, quando eu peço desculpa, eu digo, eu estou errada. Segunda parte de um verdadeiro pedido de desculpa é se desculpar, né? Primeiro, admita que está errado. Segundo, eu peço desculpa, peço seu perdão, certo? E a terceira, essa muitas vezes nós não fazemos. Terceira e última parte de um pedido de desculpa, né? Primeiro, admitir que está errado, sem ficar enrolando. Segundo, pedir desculpa ou pedir perdão. E terceiro, como eu posso reparar o meu erro? Oferecer para reparação. Oferecer para como que eu posso reparar esse erro, certo? Muitas vezes não fazemos isso. Olha, eu estou atrasada e isso, aquilo, já chega cheio de desculpa, nem pede desculpa de novo e depois vai embora. Peraí. Então, quando a gente oferece uma situação e eu ofereço para mim reparar o erro, é um pedido de desculpa. Ah, Débora, mas e se isso aconteceu há anos e agora eu quero pedir desculpa e não tem jeito mais de reparar o erro? Quase sempre tem. Mesmo que seja com uma oração. Mesmo que a pessoa já nem existe mais, você pode fazer uma reparação com outra, em outro movimento. Nossa, quando eu era... eu já fiz tanta coisa errada, mas hoje eu quero me redimir daquilo. Eu sei que eu estou errada hoje, eu estava errada. Eu peço perdão para o universo, para aquelas pessoas, talvez não tem jeito mais de pedir perdão, às vezes a pessoa já nem existe aqui no plano físico, né? Então, mas ela existe no plano espiritual, então o seu pedido de perdão vai chegar a todos. E terceiro, talvez eu não consiga reparar com aquela pessoa, mas deixa eu fazer algo de bom para compensar um pouquinho o que eu fiz, né? Isso é um pedido de perdão de verdade. Aí a gente fala assim, mas e se a pessoa não me perdoar? Bom, aí é que tá, pessoal. Será que então você está pedindo perdão pelo bem do seu ego, do seu senso de importância, ou é porque realmente você está pedindo perdão, né? Quando tem a ver com o nosso ego, a gente nunca nem perdoa, né? Quando você pede desculpa e a pessoa não te desculpar, isso já não é mais com você. Isso agora é com ela. Cada um tem o seu direito também de não perdoar. Eu estou falando aqui que o bom é perdoar. Nem sempre porque a outra pessoa merece, de acordo conosco. Porque às vezes a outra pessoa não merece o perdão, né? De acordo com a nossa visão. Porque para Deus todos merecem.
mas é bom para nós, porque a falta de perdão nos intoxica. O perdão é uma das coisas que a falta de perdão é uma das coisas que mais causa doenças. Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo nos adoece fisicamente. Às vezes temos doenças que vamos ao médico e eles não acham nada. Mas quando a gente começa a trabalhar um perdão que ficou lá atrás, nós começamos a nos melhorar. Aí a gente aquelas doenças começam a desaparecer. E muitas das vezes nem desaparece, por quê? Porque agora já somatizou, agora está no corpo, agora é difícil, agora precisa da faca, da cirurgia. Mas se a gente for olhar no passado, está ligado a uma falta de perdão. Porque a falta de perdão nos acorrenta. Ela nos acorrenta. E se você quer que alguém seja dono de você, a fórmula mais fácil é você não perdoar e desligar, às vezes, essas pessoas. Novamente, gente, às vezes a gente vê pessoas que estão numa situação de violência doméstica. E a gente fala, mas eu tenho que perdoar ele ou ela, porque é isso que Jesus disse. Não. Perdoar é desistir de que essa pessoa saiba fazer diferente. Mas isso não quer dizer que você tenha que ser conivente ao erro ou ficar na mesma situação, tá bom? Primeiramente, você tem que se amar. Não é amar ao próximo como a si mesmo, que a gente aprende? Então, se eu me amo, eu também não deixo as pessoas me machucarem. Eu não me exponho a isso. Se elas vão me machucar, é um ato delas. Para chegar a mim, é um ato meu. Então, quando eu falo, eu não preciso estar presente em uma situação de perigo, certo? Porque eu perdoo. Não. Então, vamos lembrar muito bem. Você se amar é você se colocar em situações saudosas, tá? Não em, eu preciso perdoar, então eu preciso de viver com essa pessoa. Eu sei que no espiritismo tem muito aquela coisa, né? Eu tenho esse marido, essa mulher que me espanca, mas eu tenho que aguentar, porque eu tenho que perdoar, e isso e aquilo. E se eu divorciar e sair dessa situação, eu vou voltar na minha vida com essa pessoa. Não tem coisa mais falsa do que isso. Você se expor dizendo que vocês têm que ficar nessa situação porque tem que perdoar. Não, pessoal. Vamos parar e olhar realmente a realidade da situação, tá? É muito contrário do que a gente ensina, né? Nas palavras de Jesus. Ele perdoa, sim, 7 vezes 70. Mas ele não se expõe na mesma situação. Ele não diz para nós nos expormos em situações de perigo. Tá joia? Eu vou responder todos vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai com qualquer pergunta que vocês tiverem, pode colocar no comentário. E nós já até chegamos nesse ponto. Então vamos lá. Chico Xavier falava assim: é muito triste quando alguém me machuca, mas é mais triste ainda quando eu machuco alguém. Então a gente não tem que preocupar tanto com os outros nos machucarmos. Porque quando nós formos fortes, quando eu me conhecer e saber quem eu sou, se alguém me machuca, é porque eu estou sendo muito vulnerável. Eu não me conheço bastante. Então, quando eu me conheço e falo, bom, se você me chamar de tola, ou eu sou tola ou eu não sou. Mas se eu me conheço e sei que não sou, você simplesmente é uma ideia sua. Não precisa me atingir para eu sentir raiva, sentir triste, porque eu me conheço o suficiente para saber que eu não sou tola. Entenderam? Então eu nem vou ter a necessidade de perdoar, porque eu nem me ofendo. Então nós nos ofendemos quando nós precisamos de perdão quando nós ofendemos, né? Então se a gente se sente bem, a gente não precisa sentir aí essa necessidade de perdão. Eu vou passar um pouquinho aqui, as pessoas têm algumas perguntinhas, tá bom? Eu só vou olhar para todos, porque o café eu tento fazer 20, 25 minutos para não ficar muito longo para vocês, tá, pessoal? Aqui a gente tem a Lina Duarte, estamos com a Fernanda, a Jéssica Pinheiro, Geraldo Silva, o Emerson Pinheiro, Marcela Gonzalez, Tereza Araújo, Juninho, Érica Andrade, Raíssa Rangel,
A Marge está aqui. Estamos com Simões Santos. Marcela Gonzalez dizendo good morning. Bom dia, Marcela. A Rose está aqui conosco dizendo bom dia. Bom dia, Rose, lá de Massachusetts. A Bibi Animadora está aqui. Happy Sunday para Rose. Happy Sunday. Bom fim de semana, né? Bom domingo. Tereza Araújo falando bom dia, Débora. Grata a você por estar aqui comigo nesse domingo, começando um dia lindo, né? A Bibi tá assim, ó, falando um like. Então, beleza, pessoal. Eu gosto de like. Like é bom, né? Betânia Ferreira conosco. Nilson Carvalho, Henrique Oliveira, Sofia Alves, Betânia dizendo bom dia, com aquela mãozinha, né? Aquele emoji, bom dia. Luiz Pereira, Neide Cristina, Claire Oliveira, o Lucas e Paula Rosa. Lucas tá lá em Massachusetts também. Janaíne Semidei. Lina dizendo oi. Oliane, tenho saudades suas. Lina tá vendo alguém aí. Mara Silva, bom dia, sua linda, eu amo assistir você. Bom dia, minha linda também. Jaqueline Amaral, Raquel Durães, Mara Silva, estou aprendendo com você, muito, muito com você, obrigada. Muito obrigada, minha amiga, eu estou aprendendo com os livros, com os filósofos, com essa doutrina que eu abraço, a doutrina espírita que está no meu coração. Então, o que eu aprendo, eu passo um pouquinho, né, para vocês também. Silvia Marnieri, a Bibi diz assim, e quando a pessoa te odeia de graça? Olha, Bibi, quando a pessoa nos odeia de graça, nós podemos aceitar esse ódio ou não, né? Então, o ódio fica com quem carrega. O que é muito triste, porque sentir ódio é tão difícil, é um sentimento que corrói as nossas artérias, o nosso fígado. O ódio, geralmente quem sente muito ódio, né, é aquele sentimento de ressentimento, aquele sentimento de revanche, aquele sentimento, e ele corrói até o alinhamento do nosso estômago, o ácido, ele cria problemas no nosso estômago. Então, a gente tem que olhar que quem nos odeia, o ódio é daquela pessoa, só vai nos atingir se nós aceitamos sentir esse ódio, né? É como se diz, você só aceita o presente quando você pega o presente. Não se preocupe, mostre o outro lado, seja a melhor pessoa que você pode ser, só isso. Não temos o direito e nem como mudar as pessoas, mas temos como mudar a nós, né? Eu dou o direito, como o Chico também falava, eu dou o direito às pessoas a ser como elas são, mas para mim, eu tenho a meta e eu tenho o dever de me mudar e me melhorar. Tá bom? Bom dia também para você. A Sueli tá aqui conosco, Sussu. A Lina Duarte, Bibi Limanor, se alguém odeia de graça, temos que ter misericórdia dessa pessoa, porque está doente e não tem nada melhor para oferecer. Isso aí, Lina. Pôs uma colocação muito bonita. Nós damos o que temos. Às vezes, uma pessoa que foi bullied, né, a vida toda, ela vai continuar sendo bully, porque foi isso que ela aprendeu. Então, quando a gente mostra o outro lado, como Jesus oferecia, mostrar o outro lado do rosto, é mostrar que existe amor, que a gente não precisa fazer bullying, mostrar atos de amor. Talvez a pessoa vai ver aquilo e falar, uau, eu já odiei tanto e só recebo ódio de volta. E essa pessoa, quando eu odiei ela me deu uma flor, certo? Então, isso pode mudar tudo. E geralmente é o que muda. Sempre será o amor. Elias está aqui conosco. Lucas falando, perdoar a si mesmo é o mais difícil. Carregar uma culpa por toda uma vida. Sim, meu amigo. O sofrimento, nós sentimos, né? Dor. Mas tudo tem um tempo de acabar. E é o nosso dever acabar com esse processo, tá bom? De culpa. A culpa também é né, é muito ligada ao remorso. Temos que fazer esse processo de desligamento. Verdade, Lina. Isso, Bibi concordando. Mirandinha, bom dia, ao vivo em Nurk. Bom dia para vocês. Juliane Olinski está aqui. E Luiz Pereira dizendo, perdoar o que nos fizeram, a gente consegue. Mas fechar as feridas que ficaram. Essas feridas que a gente está falando, de esquecer essas feridas. Tá vendo? Porque a gente pode esquecer, a gente pode perdoar. Perdoar é se livrar desses sentimentos, não do pensamento. A gente pode lembrar do ato,
mas sem aqueles sentimentos amargos. E, de novo, pessoal, o bom é saber que isso é um processo, não é uma coisa que a gente vai acordar e perdoar. Porque muitas das vezes nós somos feridos profundamente, né? Mas, novamente, só me fere quando eu ainda não me conheço. E, na verdade, nós ainda não nos conhecemos. Então, nós vamos ser feridos, nós vamos sentir tudo isso. Mas é um processo. Então, olha, quando você entende o outro e fala, nossa, essa pessoa fez tudo errado, mas era o melhor que ela sabia fazer, né? Quantas vezes também nós fazemos tudo errado? Então aí a gente começa a entender essa dinâmica do mundo, das pessoas, que na verdade está todo mundo cheio de sofrimento, cheio de falta de perdão, está todo mundo querendo perdão, né? E aí a gente começa a facilitar essa situação e falar, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo querendo melhorar em algum momento. E Isabel também nasce está conosco, Bibi falando tem, com coraçãozinho, eu gosto daquele coraçãozinho. Coraçãozinho para você também, Bibi. Paula Di está aqui conosco, dando um tchau para você. Luiz Pereira, se as feridas estão abertas, ainda doem, você não perdoou. Isso, porque o perdão vai tirar essa doença, esse ressentimento. Mas é um processo, a gente vai com calma, tá bom? E a Neide Cristina, eu não consigo sentir ódio, e às vezes penso que isso é bom ou ruim, porque tem gente que merece, mas não consigo nem guardar rancor. Que bom pra você. E ninguém merece ódio, né? Porque na verdade a gente só faz o que a gente sabe, e o ódio, ele é simplesmente a ignorância do amor. Quando alguém faz algo com ódio, ele simplesmente desconhece o amor, porque quem ama jamais odeia. Quem ama é incompatível com ser uma pessoa má. E quem é mal é só porque ainda não conheceu o amor. Então, o nosso papel é amar, mostrar o lado bom, mostrar o amor. Só isso, sem julgar. Érica Andrade, bom dia, Érica. Bom dia, Adriana, Cleiton e Beth. Estamos então, pessoal, no Café Psicológico. Acontece aqui todos os domingos, 9 da manhã, aqui no meu Facebook, e depois é colocado no YouTube. Só pôr meu nome que vocês acham os tópicos passados. Hoje, nós vamos, então, encerrar e convido todos para participar ao vivo no grupo de apoio fraterno, que a gente fala sobre todos esses tópicos em Newark, né, na cidade de Newark, New Jersey, 86 Monroe, tá? 86 Monroe, Grupo Fraterno Seara do Bem. Todo sábado, às 10h30, eu estou lá. Raramente não estou, mas quase sempre. Eu digo 50 de um ano, geralmente eu estou, tá bom? Todos estão, é completamente gratuito e é um apoio a todos nós. A gente senta, conversa, chora, ri, muito gostoso. Todo sábado às 10h30, Grupo Fraterno Seara do Bem, lá em Newark. Um beijo para todos vocês, bom domingo!